Boa noite, galera. Vamos fazer um combo de matérias nessa semana. Vamos ver a Primeira Guerra Mundial e vamos ver a Revolução Russa, ok? Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma continuidade do imperialismo, uma consequência, um desdobramento da corrida imperialista, ok? Primeiro ponto nesse vídeo, nós vamos ver os antecedentes, isto é, as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Sempre que perguntarem, há uma causa principal para a Primeira Guerra Mundial? Sim, a causa principal é o imperialismo, a disputa por colônias. Nós sabemos que nesse período há uma grande rivalidade anglo-germânica. Inglaterra contra a Alemanha. A Inglaterra era uma potência antiga que detinha muitas colônias e a Alemanha detinha uma quantidade menor de colônias. Só que a Alemanha estava superando os ingleses em crescimento econômico e em crescimento militar. Então os alemães exigiam o quê? Os alemães exigiam uma nova redivisão de colônias. Só que os ingleses não aceitaram redividir nem os ingleses, nem os franceses. Então o que vai acontecer, meus queridos? Os alemães vão ficar insatisfeitos e vão exigir uma nova divisão. Como eles não conseguiram isso pela via diplomática, qual é o caminho? A guerra. E preste atenção, a Alemanha era uma grande potência nesse período. A Alemanha podia fazer guerra contra toda a Europa de uma única vez. Então preste atenção, meus queridos, isso aqui é importante. Houve uma quebra do equilíbrio europeu. Sim, o equilíbrio do Congresso de Viena. Sim, esse equilíbrio que garantia a paz duradoura, esse equilíbrio não existe mais, meus queridos. A Alemanha é uma superpotência dentro da Europa. E a Alemanha vai usar a guerra para conseguir uma nova divisão colonial. Além disso, meus queridos, havia um nacionalismo xenofóbico, um nacionalismo exagerado. O que é o nacionalismo exagerado? Ele é caracterizado pelo ódio a tudo que é estrangeiro, a tudo que é diferente. Nós vamos citar os grandes nacionalismos da época. Um exemplo, o revanchismo francês. O nacionalismo francês, um nacionalismo exacerbado, caracterizado pelo quê? Caracterizado pelo ódio ao inimigo, especialmente ao alemão. O alemão é visto como um inimigo. Por quê? Os franceses desejam uma revanche pela derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Por isso, meus queridos, preste atenção, o revanchismo francês é caracterizado pelo desejo de revanche, um ódio contra o alemão. Por quê? Por causa da derrota na Guerra Franco-Prussiana e da perda de Alsácia e Lorena no Tratado de Frankfurt de 1871. Preste atenção também, meus queridos, o pan-germanismo, a união de todos os alemães, a ideia da criação de uma grande nação, a ideia do surgimento de uma grande nação alemã. Essa nação alemã, ela iria ser a maior potência da Europa e ela precisava de colônias, ela precisava de territórios que representassem o seu status político de maior potência do período. Pan-eslavismo, o nacionalismo eslavo. O nacionalismo eslavo está caracterizado pelo quê? O nacionalismo eslavo está caracterizado pela união dos eslavos contra o avanço de quem? Contra o avanço do Império Austro-Húngaro sobre os Balcãs. Os eslavos, as nações eslavas dos Balcãs, elas estavam ameaçadas pelo avanço austro-húngaro sobre os Balcãs. E os eslavos buscavam ajuda em quem? Na Rússia. A Rússia, o Império Russo, se apresentava como a grande protetora dos eslavos. A nação russa se apresentava como a grande protetora dos eslavos. Então os russos estavam interessados em proteger os eslavos dos Balcãs contra o Império Austro-Húngaro e o seu avanço sobre aquela região.
Preste atenção que os russos tinham interesse. Qual interesse? Os russos queriam impedir o avanço do Império Austro-Húngaro, mas ao mesmo tempo os russos queriam avançar sobre aquela região para conseguir o quê, meus queridos? Para conseguir uma saída para o mar Mediterrâneo, coisa que os russos não tinham, ok? Paz armada. A paz armada é o período que antecede a guerra, de 1871 a 1914, coincidentemente, o mesmo período da Belle Époque. Preste atenção, foi um longo período de paz, caracterizado por uma corrida armamentista e de uma ansiedade, de um desejo pela guerra. Preste atenção, meus queridos, preste atenção que nesse momento os exércitos estão sendo ampliados. Nesse momento, novas armas estão sendo projetadas e havia um sentimento, por maior parte dos europeus, de desejo pela guerra. Essa galera cresceu na Europa sem ver uma grande guerra. Olha o período aqui. Uma galera que cresceu sem ver uma grande guerra. Então havia uma ansiedade, havia um desejo pela guerra pela maior parte dos europeus, ok? Então eles acreditavam que a próxima guerra, a grande guerra que viria, seria o fim de todas as guerras, uma guerra para acabar com todas as outras guerras. E quando se perguntava aos jovens europeus daquela época por que eles desejavam uma guerra, eles simplesmente não suportavam mais o tédio que viviam nesse período sem um grande conflito. Então observe a mentalidade dos europeus naquele momento. Então, a corrida armamentista foi um período em que ampliavam-se os exércitos, em que aumentava-se o potencial de destruição das armas, metralhadora, avião de guerra, tanque de guerra, gás, mostarda, armas químicas, e isso vai aumentar a mortalidade da guerra, acompanhado do quê? De um desejo pelo conflito. E nós vamos ter a formação das alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Preste atenção, meus queridos, observando o mapa, que nós temos a Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Italiano. Eu quero que vocês observem algo bem simples. A Alemanha e a Itália exigiam uma nova divisão colonial. Contudo, Itália e Império Austro-Húngaro eram adversários no século XIX. Durante a unificação italiana, os italianos eles tinham disputas territoriais com o Império Austro-Húngaro. Isso enfraquece a Tríplice Aliança. Observe outro ponto. A Alemanha e a Áustria-Hungria se unem por serem germânicos e seriam adversários contra o avanço de quem? Contra o avanço russo. Então observem que essas alianças acabam ocorrendo em torno da Alemanha. A Alemanha e a Itália desejam uma redivisão de colônias e a Alemanha e a Áustria-Hungria têm uma característica germânica. O poder político está na mão dos alemães, tanto na Alemanha quanto na Áustria-Hungria. Do outro lado está a Tríplice Entente. Reino Unido e França, Inglaterra e França se unem contra os alemães porque se recusam a fazer o quê? Pois se recusam a fazer uma nova divisão colonial. O Império Russo entra aqui como uma forma de dividir o Império Alemão. Observem que o exército alemão teria que lutar em duas frentes. Uma frente no Ocidente, contra ingleses e franceses, e outra frente oriental contra os russos. O exército alemão mais poderoso da Europa, uma vez dividido, estaria enfraquecido, abrindo chance de vitória da Tríplice Entente, ok? Então, no vestibular, o que é cobrado de vocês? No vestibular, o que é cobrado de vocês são as alianças no pré-guerra, ok? São as alianças no pré-guerra.
preste atenção que o estopim é a causa imediata, é aquela que dá início à guerra, não é a causa principal. Lembrem, a causa principal é o imperialismo. A causa imediata, o estopim, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na sua visita a Sarajevo. O príncipe herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, estava visitando territórios recém-ocupados do Império Austro-Húngaro, a Sérvia, e nessa visita ele foi assassinado por um grupo terrorista, por um jovem pertencente a um grupo terrorista chamado Mão Sérvia ou Mão Negra. Esse grupo assassina o arquiduque e ele vai ser perseguido pelo Império Austro-Húngaro. Como as autoridades sérvias não entregaram o jovem envolvido no atentado terrorista, a Áustria-Hungria pressiona a Sérvia, e a Sérvia, uma nação eslava, busca apoio no Império Russo. O Império Russo, meus queridos, declara guerra à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria busca apoio na Alemanha e na Itália. A Itália se recusa a entrar. Os alemães entram, mas a Itália se recusa a entrar. Os russos, então, buscam apoio em quem? Os russos buscam apoio na Inglaterra e na França. Então, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando que coloca o mecanismo das alianças em funcionamento, dando início à guerra. Meus queridos e minhas queridas, finalizamos aqui a primeira parte do nosso vídeo, os antecedentes. O próximo vídeo nós vamos ver as fases da guerra, os tratados da guerra e suas consequências. Até a próxima, galera. Um abraço.